Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa lição de número 3 da matéria homilética. Sejam bem-vindos. Nessa lição de número 3, vamos continuar alguns assuntos que já haviam sido iniciados na lição anterior. Nós estamos falando nessas duas lições, 2 e 3, a respeito do próprio pregador. Antes de entrarmos em contato com as regras homiléticas, com as exigências retóricas, de oratória, é necessário pensarmos a respeito do próprio pregador. Isso me faz lembrar, inclusive, o conteúdo de uma das outras disciplinas que a ETAD tem, que é a matéria Princípios de Interpretação Bíblica, ou Hermenêutica Bíblica, 2, a segunda parte especialmente, que é utilizada no terceiro ciclo bacharel, e que também tem esse mesmo arranjo. Antes de declinar quais são as leis hermenêuticas, aquela matéria gasta um bom tempo, investe um bom tempo para ensinar a respeito da qualidade necessária à vida espiritual do hermeneuta. Aqui dá-se a mesma coisa. Antes de pensarmos na pregação, no púlpito, que tal pensar na nossa própria vida? E o nosso livro nos traz como esboço para a lição de hoje, para a aula dessa vez, a necessidade da piedade e da devoção. E fica bem claro para nós, a partir da explicação dada no nosso livro, que a piedade é uma qualidade da alma. A piedade é a dedicação reverente à vontade divina. Não se trata de uma atitude estudada ou adquirida por meio de livros. Mas qual é a principal característica da piedade? Se ela é uma prática da alma, uma qualidade da alma, se ela é a dedicada atenção à vontade de Deus, então ela é, nessa mesma medida, uma negação da vontade do homem. O homem piedoso não é aquele que tem cara de bonzinho, mas é aquele que rende-se à vontade de Deus, negando a sua própria. Esse é o segredo da piedade. Essa é a sua principal característica. O piedoso, volto a dizer, não é aquele de olhar sereno, de fala mansa, que pareça ser bem bonzinho, bem contido, bastante gentil. Não. É claro que cortesia também faz parte dos predicados do pregador. Mas a piedade significa a renúncia aos seus desejos pessoais, às suas particulares pretensões, para que o pregador assuma qual é a vontade de Deus. Afinal de contas, ele está pregando a palavra de Deus. Então, piedade e devoção. Ora, e o que é a devoção? Se a piedade é a renúncia à sua vontade em favor da vontade de Deus, a devoção é a outra característica que nos permite vir a conhecer qual é a vontade de Deus. A devoção significa sentimento religioso, dedicação religiosa. Esse é o sentido da devoção. Então, a devoção é a própria prática que aperfeiçoa a piedade. E o pregador precisa de uma vida devocional. Eu insisto muito com os meus alunos, quer sejam estudantes de homilética, ou de pregação expositiva, ou estudantes de didática, que eles não devem ter contato com a Bíblia unicamente com a finalidade de pregar ou de ensinar. Ao contrário disso, é preciso que nós tenhamos contato com a palavra de Deus antes de qualquer coisa, com a presunção, com a pretensão de nos alimentar. Ora, meus irmãos, pense assim, e é uma forma bem fácil de você entender. Se a sua obrigação como pregador é a de servir alimento espiritual bíblico aos seus ouvintes, você precisa ter nos seus celeiros, na sua despensa,
também coisas bíblicas para preparar o alimento bíblico. Se eu não tiver os gêneros bíblicos, como eu prepararei mensagens bíblicas? Mas onde eu vou buscar estes mesmos gêneros bíblicos? Eu os buscarei na própria Bíblia, obviamente, mas não simplesmente quando for pregar, e especialmente quando eu for devotar a minha vida ao Senhor. Portanto, há uma necessidade da vida devocional. E às vezes a gente pensa que a vida devocional do pregador é alguma coisa fora do esquadro dos réis mortais. Talvez pensemos, não, a vida devocional de um pregador é uma coisa que alguém jamais poderá praticar, é coisa que está restrita somente a alguns super crentes. Olha, meus irmãos, na verdade, os pregadores, os ensinadores que eu conheço, e eles não são poucos, e que têm sido usados no púlpito de maneira poderosa por Deus, não têm uma vida devocional espetacular. Eles têm uma vida devocional regular. Mais do que os eventos de excepcionalidade, eles têm os eventos cotidianos. Trata-se de pessoas que todos os dias estão na presença de Deus, dispostos todos os dias a um período regular de oração. Aí você vai perguntar, 3 horas, 4 horas, 5 horas? E eu vou responder, não. Um bom período de oração, sem dúvida, mas não necessariamente um período de tantas horas. São pessoas que leem a Bíblia todos os dias. Eles têm a palavra de Deus diante dos seus olhos todos os dias. Veja o que foi que Deus disse a Josué, o sucessor de Moisés. Medita na minha lei de dia e de noite, não aparta do teu coração estas palavras desta lei. Então se trata da convivência diária com a palavra de Deus. Não é a convivência espetacular, é a convivência cotidiana, regular. Eu achei uma coisa muito bonita e eu confesso aos irmãos, eu tive até minha dificuldade para acreditar. Quando a irmã Dórios, esposa do nosso fundador, do pastor Bernardo Johnson, estava contando certa vez a respeito da vida devocional do pastor Bernardo e dela própria. A irmã Dórios explicou que todos os dias ela e o pastor Bernardo começavam o dia lendo a Bíblia juntos e um texto, um livro devocional. Um dia, um lia a Bíblia e o texto e o outro orava. E no dia seguinte, quem orou no dia anterior lia a Bíblia e o texto. E quem no dia anterior tinha lido a Bíblia faria oração. Assim, simples. Mas aí você vai perguntar, e é legítimo, porque eu também perguntei, mas era só isso? Não, havia outros momentos devocionais, momentos de buscar a face de Deus com intensidade, momentos que são sempre, aliás, proporcionais a não apenas a nossa fome espiritual, mas ao desafio que temos diante de nós. Mas como eu disse, antes de buscar ter os momentos espetaculares, que tal cultivar os momentos regulares de devoção? Outra característica importante é que o pregador seja sincero e seja humilde. Sobre a palavra sinceridade, eu quero crer que você já ouviu falar sobre muitas histórias a respeito da etimologia dessa palavra, isto é, da origem dela. E todas as muitas histórias que envolvem a raiz da palavra sinceridade são basicamente de mesmo tipo, de mesma espécie. Mas, resumindo, o que é o senso mais comum a respeito da origem da palavra sinceridade é que havia uma prática em escultores de, depois de fazer e completar a sua escultura a partir de uma pedra, de uma rocha, de um mármore, ou mesmo depois de completarem as suas obras de marcenaria, alguns retoques eram necessários, porque ninguém faz uma estátua daquela sem errar a mão uma ou outra vez e talhar o material com mais força do que devia. Para reparar eventuais danos, o artista pegava cera, obviamente que na cor do material que ele estava tratando,
e reparava alguma fissura, algum machucado a mais na rocha que não deveria ter sido feito, ou na pedra mármore, ou até mesmo nos talhos de madeira. Quando acontecia de a construção, o esculpir daquela figura fosse tão perfeito, ao ponto de que não houvesse necessidade de reparos com cera, então, de maneira muito compreensivamente orgulhosa, esse artista colocava a notação na sua peça, sincera, do latim sem cera. Então a palavra sinceridade tem a sua acepção original nisto, em que as coisas se mostram da forma como as coisas são. Falamos sobre isso na aula passada, quando eu contei para os irmãos a respeito de alguns colegas e eu mesmo que gostávamos de imitar alguns pregadores famosos da nossa juventude, da nossa infância. E alguns não apenas imitavam por imitar, porque achavam isso interessante e entre nós os jovens era uma coisa curiosa e engraçada de ver, mas também porque eles não sabiam pregar de outro jeito, esses meus amigos, senão imitando a esses pregadores. E aí está uma das coisas que a sinceridade não assume, não tolera, é que no púlpito nós venhamos a agir de maneira que não seja a nossa própria. Nós precisamos de uma característica nossa, irmãos. Não há problema em ser pomposo ou simples, rebuscado ou simples, burilado ou simples. O problema está em ser qualquer uma destas coisas, mas sem ser original, sem ser autêntico. As pessoas não estão procurando obrigatoriamente por pregadores pomposos ou por pregadores simplórios. Elas estão preocupadas com pregadores autênticos, aqueles que são o que de fato são. Então nós devemos tomar bastante cuidado em que as nossas palavras de fato reflitam aquilo que nós vivemos. E que não apenas isso, mas que também na própria exposição haja em nós a autenticidade. Aquilo que de fato somos, a verdade da nossa vida, a verdade da nossa prática cotidiana, é que de fato empresta grande valor ou rouba a autoridade da nossa pregação. Ninguém desconfiará da Bíblia, mas desconfiará do pregador, ao saber que ele prega algo que não vive e a sua vida não está intimamente ligada à sua mensagem. A outra palavra que nos serve aqui de alerta é humildade. Tem uma história que talvez você já tenha escutado, e eu ouvi pela primeira vez quando eu era criança. Eu devia ter uns, 9 ou 10 anos, quando eu ouvi essa história pela primeira vez. Eu vou lhe contar, talvez você já conheça. Conta-se que certa igreja, em alguma ocasião, recebeu um pregador. E o pregador, quando subiu ao púlpito para pregar, subiu com o peito estufado, nariz para cima, confiante. Mas no meio da mensagem, esse homem se atrapalhou, se confundiu, não conseguiu pregar, a coisa não saiu como ele estava esperando. E aí ele desceu do púlpito triste, chateado, cabeça baixa. Alguém chegou para ele e falou assim: pregador, se você tivesse subido como desceu, teria descido como subiu. Eu já ouvi essa história muitas vezes. Todas as vezes que alguém conta essa história, especialmente se está contando no púlpito, aí o povo dá glória, o povo fica ensandecido. Quando eu era criança, e falava como criança, e pensava como criança, eu também achava essa história o máximo. Hoje, olhando as coisas assim com um pouquinho mais de critério, eu vejo que estava errado o pregador, de fato, ao subir como subiu, mas também estava errado o irmãozinho ao dizer que ele deveria ter subido como desceu para descer como subiu. Irmãos, as minhas experiências no púlpito me dizem duas coisas. Primeiro, eu não tenho o direito de andar de peito estufado e nariz empinado quando vou pregar, nem antes e nem depois. Nem antes de pregar e nem depois de pregar. Seja boa ou não a repercussão da mensagem, eu não tenho esse direito. Por outro lado, a experiência também me diz que não é esse aspecto de pseudo-piedade que vai dar de fato
a mim humildade. Não. Se eu vou pregar, subindo do púlpito ou descendo dele, expondo a palavra ou encerrando a pregação, eu preciso ser o que de fato eu sou. E se eu sou humilde aos pés do Senhor, eu não preciso aparentar a humildade, envergando os ombros, dobrando a coluna e olhando para o chão. A humildade está em mim, ela se mostra em mim, ou não. Ou eu a tenho ou não tenho. E se a tenho, ainda que eu ande com o queixo erguido, não quer dizer que eu ando com o espírito prepotente. Por outro lado, mesmo que eu ande com o olhar baixo, com a cabeça curvada, para aparentar humildade, mas o meu coração não for o de servo, então, na verdade, o que eu estou fazendo é ostentar a minha humildade. Sabe aquela história antiga também, de alguém que é tão humilde, tão humilde, tão humilde, que tem orgulho da humildade que tem? Cuidado, meus irmãos, cuidado. Nem humildes falsamente e nem presunçosos, nem uma coisa nem outra. Seja quem você é, e eu quero crer que você é um servo de Deus. Isso basta para nós. Também nos fala o nosso material, além da sinceridade e da humildade, nos fala a respeito da honestidade. E isso volta a outro aspecto da vida do pregador, a honestidade, aspecto particular, porque aquilo que é a nossa vida particular também será o retrato da nossa pregação. Os antigos tinham um ditado que repetiam bastante: costume de casa vai à praça. Irmãos, aquilo que somos, voltando inclusive um pouco atrás na questão da humildade, não adianta ser um falso humilde. Você tem que ser quem você é, e eu espero que você seja um servo de Deus. Então, os aspectos particulares da nossa vida refletem-se na nossa pregação, incluindo aí a honestidade, porque a vida particular do pregador exerce grande influência sobre o seu ministério de pregação. Indiscutivelmente, a honestidade é mais que uma obrigação. Trata-se de outra qualidade da alma. Seu cumprimento deve ser espontâneo, natural e contínuo. Então, quando estamos falando a respeito da honestidade, estamos falando não simplesmente de dizer as coisas da forma como são, de não ocultarmos a parte da mensagem que seja desagradável ao ouvido de alguém. Mas essa honestidade é, acima de tudo, a lealdade do pregador à mensagem. Eu preciso viver o que eu prego, e a minha pregação tem que ser aquilo que de fato eu vivo. Não pode haver descompasso entre as duas coisas. Existe um pensador norte-americano chamado Ralph Emerson, e uma de suas frases mais famosas é esta: as suas atitudes. As suas atitudes falam tão alto que eu não posso escutar o que você está me dizendo. Aí está, meus irmãos. Aquilo que realmente pesa são as nossas atitudes no púlpito, não apenas as nossas palavras, por mais belas que elas sejam. Seriedade. O conceito de seriedade para alguns obreiros é o orador, o pregador, que não sorri, que não tem senso de humor. Entretanto, a seriedade é um reflexo da própria honestidade. Seriedade significa atitude reverente para com o exercício do ministério. De fato, o livro define muito bem. Para muitas pessoas, seriedade é sinônimo daquela solenidade carrancuda. Quando alguém está na igreja e pensa, não, aqui eu tenho que ser solene. Não tem emoções, não ri, não é agradável, solene. Olha, irmãos, é interessante, alguém já disse, não há nada mais solene do que um defunto no caixão. Também não há nada mais sem vida do que isso. Seriedade significa ser respeitável. Não significa não rir, não significa não brincar, não significa não ser simpático, não ser agradável. Ser sério significa ser respeitável. É saber e fazer as pessoas entenderem pela sua própria postura que, embora você seja simpático, embora você brinque, embora você se divirta, há brincadeiras que você não faz, há diversões que você não faz,
Há coisas que você não fala, ainda que alguém possa achar engraçado, porque elas são desrespeitosas. Logo, a manutenção da solenidade por parte do pregador não está na cara fechada, mas está na seriedade das suas ações. Não está na cara carrancuda, mas está na seleção que ele faz do que é ou não digno dele. Quais são as brincadeiras que estão de fato à altura do ministério ou não? Um dos conselhos mais certos que eu ouvi na minha vida sobre a vida ministerial me foi dado pelo meu pastor. E o meu pastor me disse certa vez: Gunnar, neste mundo, obreiros não têm direito a brincadeiras. E na hora, é claro que eu pensei, então eu terei que passar o resto da minha vida sério. Mas eu observo o meu pastor e eu vejo que ele dá risada conosco. Eu vejo que ele brinca conosco. Eu vejo que ele é divertido, inclusive. Eu vejo que, vez ou outra, nas suas mensagens, nós até rimos de alguma coisa que ele conta, alguma experiência. Mas ele nunca perdeu o respeito de ninguém que estivesse ao redor dele. E aí eu entendi, não só pelo que ele disse, mas especialmente pelo modo como ele vive, o obreiro não tem direito a certas brincadeiras. A outras, sim. O obreiro não tem direito à chocarrice. O obreiro não tem direito ao espírito de chacota. Agora, o obreiro tem direito, sim, a um espírito leve, alegre, porque a própria palavra de Deus nos diz que se há alguma coisa boa, alguma coisa agradável, alguma coisa de boa fama, algo de louvor, nisto pensai. Diz também, regozijai-vos no Senhor, e outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Então aí está a medida da seriedade do obreiro. E a sua medida é o Senhor. A palavra de Deus nos fala, em certo trecho, a minha boca se encheu de riso. Irmãos, então a risada é uma coisa que nós podemos dar. Nós podemos ser crentes de semblante leve, de espírito alegre. O que não podemos ser? Crentes desrespeitosos. Então, seriedade não é sinônimo de carranca, seriedade é antônimo de falta de respeito. Vamos mais adiante um pouquinho. O pregador precisa ter coragem e otimismo. A razão da coragem em um pregador tem como base a sua missão de ministro da palavra de Deus. Deus jamais comissiona covardes ou medrosos, mas homens valentes, cuja ousadia é divina. Os irmãos se lembram bem da história de quando Deus chamou Gideão e disse para que ele formasse um exército para ir contra os midianitas. Lembra dessa história? E aí Gideão reuniu todo o povo, e eram milhares e milhares de homens, e Deus disse: Gideão, muito é o povo que contigo está, para que eu entregue os midianitas nas tuas mãos. E Israel diga: a minha mão me livrou. Manda agora aos covardes e aos medrosos, outras traduções da Bíblia dizem, aos tímidos e aos medrosos, que voltem. Aí está, meus irmãos, aquilo que nós precisamos como pregadores: coragem, audácia, para pregar a palavra de Deus integralmente. Agora, por favor, não vá pensar que audácia e coragem, que é de nós requerida, o sinal, é o aval para a grosseria no púlpito. Eu vejo alguns irmãos que, pensando que são corajosos, são desrespeitosos. Eles maculam, inclusive, a honra dos outros obreiros. Há certas situações que, de fato, provocam no coração do pregador a ira. Mas, meus irmãos, você, como pregador, não está autorizado a dar chilique em cima do púlpito. Cuidado. Cuidado, porque vai ficar feio para você. Existem alguns pregadores aí que citam nomes indevidamente, expõem as pessoas, a raiva que eles sentem de determinados assuntos é tão grande que isso os faz pecar contra o próximo. Não é disso que estamos falando. Estamos falando da coragem para denunciar o pecado. Estamos falando da coragem para levar a palavra de Deus às últimas consequências. Agora, quem trata com o pecador é Deus, não é o pregador.
pregador prega, o Espírito convence. O pregador expõe, o Espírito trata. O pregador fala, o Espírito é que entra no coração de cada homem para falar do pecado, da justiça e do juízo. E se o homem não quiser aceitar, problema dele e de Deus. Coragem do pregador não é a senha para a falta de decoro no púlpito. Otimismo. O otimismo é uma atitude gerada por força motora do dinamismo que Deus aciona no coração do pregador. Pregador otimista é aquele que vê o seu ministério sempre com uma mente positiva. Aí eu sei que de repente você olhou para isso e pensou assim, então quer dizer que eu só posso levar mensagens positivas, otimistas, nada de palavra de alerta, nada de palavra de juízo. Não é isso, irmão. O positivismo ou atitude positiva no pregador não quer dizer que ele está proibido de pregar aqueles textos mais pesados da Bíblia. Até porque o Salmo 23 nos explica que a vara e o cajado consolam também. O otimismo está na maneira como você encara os desafios da pregação. O que me faz lembrar de algo que eu já partilhei com os irmãos em aula anterior. Não é só o gostar de pregar que prova que você tem vocação. Você tem vocação se você encara os desafios daquele chamado de maneira otimista. No caso da pregação, se você encara o preparo de maneira otimista, se você encara o peso das horas solitárias estudando a palavra de Deus com otimismo, se o cansaço do púlpito não te consome, então aí é que está o sentido do otimismo na vida e no ministério do pregador. Finalmente, o texto de número 5 nos fala a respeito da prática da oração. Há uma citação aqui que merece a nossa leitura. Estuda a santidade universal da vida. Disso depende a tua vida, a tua utilidade plena, pois os teus sermões duram apenas 1 ou 2 horas, mas a tua vida prega durante toda a semana. Se Satanás puder transformar um ministro cobiçoso em amante do louvor, de prazeres e de iguarias, terá arruinado o seu ministério. Entrega-te à oração e obtém os teus temas, teus pensamentos, as tuas palavras diretos de Deus. Lutero empregava suas melhores horas em oração. Robert Murray. A ETAD vai publicar um livro de Robert Murray, muito em breve. Nós temos, os irmãos devem saber, um selo editorial, uma iniciativa literária da ETAD, e um dos livros desse grande e piedoso autor será publicado pela ETAD muito em breve. Não perca, fique atento aí às publicações das edições Bernardo Johnson. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Imagine um quadro mental aí comigo que talvez seja bem frequente com você. Domingo, você falou na igreja. Pode ter sido de manhã na escola dominical ou à noite no culto público. Você falou domingo, certo? E Deus te usou. Foi uma bênção. As pessoas se alegraram, teve até salvação de almas. Alguém chegou para você e disse assim: meu irmão ou minha irmã, essa semana eu vou me alimentar dessa palavra. Essa palavra eu vou lembrar a semana inteira. Amém. Você volta para casa feliz. Foi uma boa aula de escola dominical. Foi uma boa pregação de culto público à noite. Aí vem a pergunta. Se essas pessoas soubessem como você viverá durante a semana, será que elas manteriam a mesma opinião a respeito da sua pregação? Se elas descobrirem que você passará a semana inteira sem orar, que você não tocará o dedo na sua Bíblia, se elas souberem que além de desprezar a oração, além de desprezar a Bíblia, você está dando atenção a alguma prática mundana, será que elas vão olhar a mensagem que você pregou do mesmo jeito? Então, meu amado irmão, você como pregador tem uma obrigação que você já tinha como crente em Cristo Jesus, a de constantemente orar e estar aos pés do Senhor.
Nós que fazemos uso do púlpito, ou da sala de aula na escola dominical, ou da sala de aula de um seminário teológico, não temos o direito de viver sem orar. Nós temos obrigação de orar para viver, para falar, para pregar. Nós somos totalmente dependentes de Deus e você não pode desprezar a sua vida de piedade. É a base da sua existência, é a base do seu ministério. É hora de você dobrar os joelhos então e pedir ao Senhor Jesus Cristo que Ele te ajude muito, continuadamente, porque você precisa de uma vida de oração. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua participação nessa aula. Nós nos veremos em nome de Jesus na aula de número 4. Deus te abençoe.